Graça e paz, tudo bem? Bom dia, que Deus te abençoe nesta manhã, você que nos acompanha nesse canal. Já tem um tempinho que a gente não fala, mas eu tenho preparado uma mensagem aqui abençoada para a sua vida. E essa mensagem vai falar da importância de fazer parte do ensino bíblico. E o texto base que eu quero compartilhar com você está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente sabe que para ter a importância de fazer parte do estudo bíblico, do ensino bíblico, do conhecimento da palavra, a gente precisa se debruçar na palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, ela verdadeiramente vem nos trazer e nos consolidar com ensinos poderosos que nos trarão aí, com certeza, resultados satisfatórios e que agradarão o coração do Senhor. Nessa breve introdução, eu compartilho aqui com vocês o seguinte: Vivemos em dias que muitas vezes competem por atenção. Tem muitas distrações, muitas ofertas, muitas coisas que são feitas para chamar nossa atenção. Mas apenas a palavra é verdadeira, viva e eterna. A palavra de Deus participa do ensino bíblico, não é a palavra de Deus e participar do ensino bíblico não é apenas uma atividade religiosa. É uma necessidade vital para todo discípulo de Cristo. Então, uma coisa que eu digo que é inegociável, não tem como negociar, é nós deixarmos de lado ou colocar qualquer outra coisa à frente do ensino bíblico, do estudo bíblico, da dedicação em se debruçar e buscar ao Senhor para fazer a vontade do Senhor e colocar em prática na nossa vida hábitos que Deus determina que venhamos viver. Só vamos entender isso se a gente estudar a palavra. Na vida do cristão hoje, há muitos desafios. É importante a gente ter um momento de descanso, é importante a gente ter várias atividades no dia, porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Mas, mesmo diante de tantos desafios, uma coisa que não podemos negociar é Deus estar em primeiro lugar e se debruçar na sua palavra para aprender e ensinar conforme ele determinou. A gente vê lá no Antigo Testamento Deus falando com Josué: ser forte e corajoso, né? Não te mandei eu, medita nessa palavra de noite. A gente vê no Novo Testamento Jesus falando: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então a gente vai aprender se aprender realmente, buscar estudar a palavra de Deus. E tem vários meios. A pessoa pode estudar sozinho em casa, meditar em casa, pode ter um mentor, uma pessoa que ensine, pode ir para a escola de discípulos, pode ir para a escola bíblica, pode fazer um discipulado semanal. Há várias formas. E a igreja ela tem atividades como no domingo de manhã, algumas fazem sábado à noite, outras fazem durante a semana à noite. Tem estudos bíblicos, tem escola bíblica, justamente para suprir essa necessidade dos irmãos e irmãs. E como é que eu estou valorizando isso? Olha só, o contexto bíblico. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo em um contexto de falsos mestres e confusão doutrinária. Ele o encoraja a permanecer firme na doutrina sadia, pois somente o ensino bíblico pode preparar alguém para viver segundo a vontade de Deus. Então, Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, ele fala para ter cuidado com falsos mestres. E nos nossos dias, existem muitos falsos mestres que têm enganado, às vezes, os próprios membros da igreja, porque com essa facilidade da rede social ou de estudos através do celular, a pessoa começa a pegar ensinamentos
que toma como verdade, não conversa com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder, aquela pessoa que ora por você, aquela pessoa que corrige quando necessário, aquela pessoa que se importa com você, o que faz? Ah, não, eu não concordo com isso, esse ensino aqui é o que eu penso, é o que me atrai, é o que realmente importa, e acaba indo por esse caminho, e lá na frente ganha marcas, e volta arrependido, volta com marcas, volta machucado, e aquele que foi rejeitado é que vai cuidar e tratar das feridas, vai sarar das dores. E muitas das vezes, meditando em várias situações, alguns casos não dá tempo de voltar, outros casos, quando volta, aquele líder, aquele pastor, aquela pastora, aquele mentor já partiu, já foi para outra missão ou partiu para o Senhor, não dá mais tempo. Então a gente percebe que Paulo escreve a Timóteo aqui dando uma instrução para ele. Ele tem uma escolha, Timóteo, seguir o que Paulo está dizendo ou ignorar. Hoje nós temos uma escolha, seguir o que a palavra de Deus está dizendo ou ignorá-la. Porque o que compete não é fazer a nossa vontade, não é o que eu quero. Jesus não tem que se converter à minha vontade. Eu tenho que me converter à vontade do Senhor. Então, o que eu tirei aqui como uma palavra-chave para a gente entender mais? Ensino. O que a palavra ensino ela vem dizer do grego? Significa instrução, doutrina, conteúdo a ser transmitido. Então, o ensino bíblico não é apenas para conhecimento, mas formação espiritual, transformação de vida e fundamentos da fé. Eu vi uma professora dar um exemplo que eu achei muito interessante, que a educação, o ensino, ele causa traumas. Quando ela deu um exemplo muito simples que você vai me entender, e eu guardei isso como um exemplo fantástico. Quando uma árvore ela começa a crescer e ela tende o seu tronco a não crescer de forma vertical, retinha, certinha, ela começa a tombar para um lado e começa a se entortar. Quando essa árvore, essa espécie, ela é assistida por um profissional, o que geralmente ele faz? Ele coloca do lado dela algum tronco, alguma madeira, tudo mais ali, que force ela a deixar de ir dobrando esse caminho vertical e force ela a ficar reta ali. Com o tempo, essa árvore, esse tronco, ele está encostado aqui, e aí quando ele tirar esse tronco, que ela tiver já reta, ali naquela região que estava aquele tronco, aquele pedaço de madeira, vai aparecer uma marca naquela árvore que nunca vai sair. Aquilo ali gerou um trauma. Esse trauma fez com que essa árvore, esse tronco, permanecesse reto. Nós, no nosso período de ensino, nós sofremos traumas também. Quando nós erramos quando criança, os nossos pais vêm, nos corrigem, muitas das vezes nos colocam em disciplina, alguns chamam de castigo, tira alguma coisa que a gente gosta, a gente deixa de fazer algo que gostamos, às vezes há uma punição, alguns chamam de surra, outros chamam de correção, outros vão chamar de peia mesmo, você vai apanhar. E aí o que acontece? Aquela correção vai gerar ali algumas regiões uns traumas, mas aquele trauma ele é para correção. Quando essa criança cresce, amadurece, tem famílias, ele vai dizer: eu agradeço meu pai e minha mãe pelos ensinos que me deram, agradeço pelo momento de correção, gerou traumas naquele momento, chorou, trouxe dor, mas levou para o caminho certo. Então o ensino ele traz traumas, ele nos confronta à mudança. Por isso que o estudo bíblico ele nos confronta à mudança. E hoje, o que essa geração quer? Muitas das vezes, eu não quero ser confrontado, eu quero que aceite o que eu estou determinando. Só que para o cristão, ele nega a si mesmo e vai fazer o que Deus está mandando. Então o cristão aceita a correção, aceita o ensino, aceita os traumas que vai passar para ter uma vida aprovada por Deus. Por que é importante fazer parte do ensino bíblico? Porque nos torna maduros espiritualmente, como diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Olha só o que diz: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante,
tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quem é maduro, quem conhece a palavra de Deus, vai saber discernir o que é bom e o que não é. Porque nos protege do erro. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou por vento de doutrinas. Há cristãos hoje que são levados por eventos. Eu vou para aquela igreja, eu vou para essa outra e tudo mais. Querido, se não está segundo a palavra de Deus, não vá, não caia nessa. O Senhor te colocou numa igreja. Não foi para você, não foi para que todos concordem com você. E te colocou lá para você aprender a amar, para você aprender a servir, para você aprender a ouvir não também. Assim acontece no reino de Deus. Nós somos tratados na igreja que o Senhor nos colocou. E a questão é, eu estou disposto a ser tratado na igreja que o Senhor me colocou ou eu estou cheio de vontades? Ainda porque é importante fazer parte do ensino bíblico. Terceiro ponto, porque fortalece a nossa fé. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ela não é ouvida porque eu vou falar lá o que eu acho. Assim diz o Senhor, assim está na palavra de Deus. Então a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Porque nos prepara para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. Então a palavra de Deus, ela nos prepara para essa obra extraordinária. Aí vem uma correlação interessante com outros textos que vai embasar isso que eu estou falando. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, ele cita lá, ele vai falar sobre o ensino começa no lar e continua contínuo e prioritário. Ele começa no lar e sempre como prioridade na vida do cristão. Ele vai estar ali ensinando, vai estar aprendendo, vai estar tendo isso como prática. No Salmo 119, versículo 105, ele ilustra lá e fala o seguinte: a palavra ilumina nossos caminhos. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu vou refletir, vou orar, vou pedir a Deus a direção e Ele vai iluminar as decisões que eu vou ter que tomar. Em João 8, 31 e 32, vai descrever o quê? O ensino de Jesus liberta. Se você permanece firme na palavra de Deus, conhecerão a verdade. Ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. Então, através do ensino, conhecemos a verdade que nos libertará desse mundo de trevas. Em Atos 2,42, a igreja primitiva descreve lá que perseverava no ensino dos apóstolos. Qual era isso? O que eles ensinavam? A palavra de Deus. Estavam botando em prática o que o Senhor botou lá no seu id, né? Na ordem de ir, pregar o evangelho, ensinar. E aí vem a pergunta para todos nós. Tenho buscado crescer no conhecimento da palavra ou apenas vivido de experiências esporádicas? Aí é pessoal. Outra pergunta interessante. Temos participado ativamente da escola bíblica, da célula e discipulado na igreja? Ou apenas temos dado desculpas? Deus sabe todas as coisas. Nós podemos dar desculpa para o homem, mas para o Senhor não. E detalhe, quando nós não vamos, nós estamos boicotando o crescimento que poderíamos ter no ministério, na vida pessoal, profissional e em todas as áreas. Não pense que quando nós deixamos de ir para o ensino bíblico, nós estamos sendo prejudicados, e não o professor ou os irmãos. Somos nós que estamos deixando de aprender. Uma terceira pergunta. Tenho valorizado os ensinos como uma forma de comunhão com Deus? Ou apenas acho que é mais uma atividade da igreja? Aí cabe de cada um. Nós precisamos entender esse processo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos aprender junto a palavra de Deus. E aonde isso se aplica na nossa vida? Comprometa-se com o ensino bíblico regular. Então, eu preciso estar na escola bíblica, no discipulado, na célula, na leitura devocional diária. Eu preciso estar buscando isso e não somente pegando aplicativos e pregando a palavra do dia. Eu preciso me debruçar, você precisa se debruçar. Precisamos estudar juntos, tirar as dúvidas juntos. Realmente, isso é saudável e Deus se alegra. Ensine outros o que aprende. A gente aprende para ensinar.
Faz parte do ensino incluir, receber e compartilhar. A gente aprende mais quando a gente ensina. É impressionante. Você estuda, ensina, então aquilo vai fixando na sua mente e você aprende mais. Você tem ensinado a palavra de Deus? Ou somente está naquela situação de eu não sei, não fui discipulado, eu não sei como falar? Fale o que você já aprendeu. Evangelize, compartilhe com as pessoas o que você já aprendeu. Ore para que o Espírito Santo te ilumine todos os dias, João 16,13. É importante a gente orar e pedir ao Senhor que Ele ilumine nossos passos e nos ajude nessa caminhada. E como exemplo prático, eu tenho aqui anotado para compartilhar com você, um jovem que começou a frequentar uma classe de ensino bíblico, aprendeu a discernir relacionamentos, superar tentações e firmar sua fé. Ele passou de inconstante a líder. Interessante que a palavra de Deus ela tem um poder extraordinário de nos tirar da zona do esquecimento, da zona de conforto e nos colocar na seara do Senhor para trabalhar, para fazer a obra de Deus. Isso é saudável, isso é algo sobrenatural que alegra o coração do Senhor. E você, meu irmão, está na zona de conforto ou está sendo um líder que Deus chamou? E aí eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: fazer parte do ensino bíblico é ser moldado pelo caráter de Cristo. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, aos domingos principalmente. É preciso se aprofundar, viver e ensinar os outros. Ensino bíblico é o alicerce da vida cristã saudável. Então eu aprendo, durante a semana eu vou ensinar aonde o Senhor me colocar conforme as oportunidades, seja no trabalho, numa visita, na célula, no evangelismo, programado com a igreja ou individual, mas você todos os dias vai ensinar aquilo que está vivendo na palavra de Deus. E aí eu faço essa pergunta final: você deseja crescer na palavra? Quer firmar sua fé e se tornar uma bênção para os outros? Então, comprometa-se hoje a participar verdadeiramente e valorizar o ensino bíblico com todo o seu coração. A partir de hoje, faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou me dedicar a estudar a Tua palavra, a orar, a jejuar, a realmente te buscar, estar presente nos cultos que são de ensino da palavra, de estudo da palavra, para que eu possa ter fundamentos bíblicos embasados na Tua palavra, para ensinar as pessoas de forma correta. Queridos, o Senhor tocou no meu coração para deixar essa aula, essa ministração na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. Esse momento com Deus hoje foi um pouco mais longe, quase 20 minutos, mas foi poderoso e maravilhoso para juntos podermos aprender um pouco mais da palavra. Eu queria deixar aqui para você que você possa abençoar esse ministério da Igreja Metodista em Belém, no qual temos vários desafios. Se você tem um desejo no coração de conhecer esse trabalho, venha aqui conosco. A igreja fica na Barão do Triunfo, número 2202, bairro da Pedreira, entre Marquês e Visconde, aqui pertinho, no centro da cidade. Você pode vir aqui receber uma bênção. Hoje, às 18 horas, temos culto, aos domingos. O estudo bíblico é pela manhã, às 8h30, e a gente tem aqui também ensino bíblico às segundas. Mas venha aqui conhecer um pouco do trabalho para abençoar. E se você sentir o desejo do coração, Deus tocar no teu coração, para dar uma oferta para essa obra missionária, pelo trabalho resgate, o que nós temos aqui com as crianças e adolescentes, pelas missões que temos em Barcarena e tudo mais, vou deixar a chave Pix aí fixada embaixo, para você poder fazer sua oferta especial para essa obra missionária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, fique em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a unção do Espírito Santo seja contigo todos os dias, em nome de Jesus. Um abraço, pastor Márcio. Fique em paz. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.